O meu tema de pesquisa, ele é o resultado da minha tese de mestrado e eu vou abordar a questão da descolonização da noção de humano e qual que é a abordagem ocidental para as emoções e qual a implicação disso para a educação em direitos humanos. Eu sou mestranda em Direitos Humanos na London School of Economics and Political Science. Eu acabei de terminar meu mestrado, então ele reflete uma pesquisa teórica, uma revisão da bibliografia sobre o tema, mas mais do que isso ele reflete também a minha experiência trabalhando em campo com educação em direitos humanos, especialmente em comunidades vulneráveis e na Fundação Casa de São Paulo. A noção que a gente tem sobre o ser humano, ela é pautada na racionalidade. Então, a gente tem a razão como elemento central para distinguir e caracterizar o humano e diferenciá-lo de outras espécies animais. Essa é uma narrativa ocidental e que posiciona a razão como elemento principal, ao mesmo tempo que posiciona as emoções como o elemento oposto. As emoções são, então, colocadas como um vestígio de uma natureza selvagem, de uma natureza primitiva, que tem mais proximidade com os animais e não tanto com os seres humanos. O ser humano ele se destaca, então, pela capacidade do exercício da razão e que é o elemento principal para controlar essas emoções. Essa narrativa ocidental, ela posiciona o homem branco europeu como um indivíduo cuja capacidade é plena no exercício da sua racionalidade. E todos os indivíduos que não são homens brancos europeus acabam sendo posicionados numa escala inferior dentro da consideração do que é ser um humano na sua integralidade. Essa diferenciação do humano, ela fica clara especialmente quando a gente olha para o processo de colonização do Brasil, onde nós fomos descobertos e logo em seguida ocorreu o maior genocídio da história, que foi cometido contra os indígenas da nossa terra. Em seguida houve o tráfico e a escravização dos negros africanos. E tudo isso demonstra como alguns grupos da sociedade foram posicionados numa categoria de sub-humano. E ainda que fossem reconhecidos humanos para fins de aplicação da lei, do direito internacional, eles eram considerados humanos incompletos e desvalorizados se comparados com a narrativa predominante na época. Um ponto importante é que essa narrativa predominante, quando ela posiciona o homem branco como o maior detentor da capacidade de se perceber e se exercer como humano, o risco de demonstrar suas emoções ou expressar as suas emoções publicamente e não controlá-las pela razão, posiciona o homem não somente no risco de se tornar mais feminino, mas também de se tornar menos branco. E esse fator é importante, inclusive quando a gente pensa na exposição do Murilo, quando a gente pensa em masculinidades, né? A masculinidade aqui, ela se coloca como um fator central na classificação do que é ser humano na sua completude. A educação de massa, ela surge no contexto de disseminar essa narrativa ocidental e posicionar as emoções como de fato um elemento a ser controlado pela razão. Então a educação passa a ser usada como um instrumento de controle e adequação dos indivíduos dentro dos seus padrões morais e legais, padrões esses dominantes e estabelecidos por uma narrativa predominantemente patriarcal e heteronormativa e também racista. Olhando para o contexto do Brasil, a educação foi inicialmente implementada por conta dos jesuítas na Companhia de Jesus e que também se pautava por elementos ocidentais, né, como a autoridade, a disciplina e a obediência. E foram esses os elementos que classificaram a educação a ser oferecida para os colonos, para os indígenas e não para os negros, que não eram admitidos na educação formal, mas era uma forma
exercer um controle social e reforçar o controle das suas emoções, batendo na tecla de que, de fato, para ser civilizado e para se aproximar de um ser humano completo, é importante que a gente exerça a razão e controle as emoções na possibilidade, enfim, infinita que a gente tem de suprir e reprimir isso. Eu só gostaria de destacar essa frase que foi retirada da Ratio Studiorum, que era o documento principal que servia de base para o currículo utilizado pelos jesuítas. E lá era expresso que os professores de filosofia que se mostrem inclinados na direção de novas doutrinas ou que sejam muito liberais em suas visões, eles devem ser retirados do quadro docente. Então isso significa que as pessoas, enfim, submetidas a essa educação formal desde sempre, não só eram compelidas a reprimir suas emoções e se adequarem a um padrão moral e legal dominante, mas também eram impedidas de engajar criticamente com o conteúdo, não só os estudantes, mas também os professores. Olhando para a situação do Brasil, e especialmente após a independência do Império e a abolição formal da escravidão, a gente consegue ver que alguns sintomas do regime colonial ainda estão presentes e estão presentes ainda hoje. Olhando especificamente para a educação, eu posso sugerir que a gente relembre o regime militar e a educação moral e cívica, que é algo que surpreendentemente está sendo cogitado de reintegrar o nosso currículo, e era uma educação pautada em propaganda do governo e adequação e reforço dos paradigmas morais e legais, de novo, implementados por uma classe dominante, e que pretendia censurar absolutamente toda a possibilidade de engajamento crítico e reflexível com o conteúdo que era transmitido. Um outro ponto, quando a gente olha para a educação em direitos humanos no Brasil, é a gente pensar num currículo que é essencialmente pautado no ensino jurídico, no ensino da lei, dos tratados e convenções internacionais. Um fato que eu sempre achei curioso, especialmente quando comecei a estudar a questão da descolonização, é porque que nós, no Brasil, aprendemos como uma das origens dos direitos humanos a Declaração do Homem e do Cidadão, promulgada durante a Revolução Francesa, se nesse contexto esse documento excluía mulheres, negros e estrangeiros. Onde está a nossa responsabilidade de trazer um olhar da América Latina para esse fato? Esses dados comprovam como o nosso entendimento sobre os direitos humanos são controversos e talvez precisem de um engajamento maior que vai para além da lei. E é por isso que o objeto da minha pesquisa conclui com a propositura de uma nova pedagogia, que é uma pedagogia pautada no existir, resistir, sentir e descolonizar, e que eu chamo de pedagogia da empatia e responsabilidade, que é pautada em 3 elementos centrais: a valorização das emoções, o diálogo sincero e a empatia desafiadora. A minha proposta aqui é que a gente traga as emoções para cumprirem um papel tão importante quanto a razão dentro do contexto de ensino, porque é a partir do reconhecimento dessas emoções que a gente consegue criar relações de confiança mais profundas, além dos ambientes mais seguros. O diálogo sincero, ele parte da premissa de que a gente precisa se engajar com as contranarrativas que foram silenciadas sistematicamente ao longo da nossa história. E a empatia desafiadora presume que a gente não só pratique o ato de tentar acessar o que o outro sente, mas mais do que isso, que a gente se descolonize da imaginação possível que a gente tem não só sobre nós mesmos, mas também sobre o outro. E a partir disso que a gente consiga se engajar efetivamente com o diverso e tomar responsabilidade pelo nosso papel nesse contexto. Eu vou passar rapidamente pelos pontos centrais dessa pedagogia sob uma ótica prática, mas é um processo contínuo de autorreflexão para que a gente possa reconhecer e acessar essas emoções que são sistematicamente reprimidas. É migrar do foco jurídico baseado na lei para um foco que contempla a complexidade da experiência humana. Presume uma ação de advocacy onde
existe a criação de uma matéria oficial em direitos humanos que possa ser o condutor dessa principal pedagogia. Migrar do aprender sobre para o aprender com. A vivência da temática por meio de uma série de práticas que eu posso compartilhar com vocês depois. E nunca perder o olhar crítico e reflexivo para a gente não correr o risco de despolitizar algumas pautas importantes. A minha conclusão seria muito maior que isso, mas eu vou deixar vocês com essa frase, que foi a frase que permeou absolutamente todo o desenvolvimento do meu trabalho, que é a necessidade da gente se emancipar da nossa escravidão mental e trazer as emoções para que cumpram um papel importante nesse momento, ainda mais quando a gente vê pessoas importantes da nossa liderança fazendo apologias à tortura e pessoas silenciando diante dessas apologias. É importante que a gente reconheça quais são as emoções que motivam as pessoas a se posicionarem dessa forma. Muito obrigada. A gente vai ter que fazer um debate muito rápido nesse último bloco, porque infelizmente a gente estourou o tempo e, como diriam os portugueses, cá